porque eu quero puxar uma pergunta aqui. É a seguinte, vou ler aqui os artilheiros, tá? A gente tem o Neymar, com 79 gols em 125 jogos, uma média de 0,6. E o Pelé, o maior de todos, 77 gols em 91 jogos, média de 0,84. Ronaldo Fenômeno, 62 gols em 98 jogos, média de 0,73. O Baixo, com 55 em 70 jogos, média de 0,79. O Galinho, com 48 gols em 71 jogos, média de 0,78. O Zico é uma 68. loucura. 0,68. O Zico tá nessa lista, é uma loucura. Ele não era nem atacante. E aí, essa era a pergunta que eu queria fazer para vocês. Primeiro, qual o lugar que o Zico, na opinião de vocês, está nos maiores da seleção brasileira? Porque eu acho que a relação do Zico com a galera é meio 8 ou 80, né? Tem uma galera que fala, cara, o Zico realmente foi um gênio absurdo, ele pra mim tá no top 3 dos maiores da seleção brasileira. Tem gente que fala, cara, o Zico não foi tudo isso, não conquistou uma Copa, não ganhou nada com a seleção e tudo mais. Cara, E aí depois disso, eu quero saber pra vocês, se o Neymar encerra a carreira hoje, vocês acham que ele é maior que o Zico? cara, Tipo olha assim, só. restrito apenas à seleção brasileira, no caso, tá? Olha Esse só, é o meu- o Zico é uma coisa que quem eu vejo falando é meu pai, a galera da geração do meu pai de 50 anos, por aí. Eu vejo, às vezes, eles dizendo até, meu pai fala, o Zico é o melhor que eu já vi, ele gosta muito do Maradona também. Mas essa galera dessa época, o Zico, cara, é um deus, principalmente pra quem é flamenguista, o Zico é um nível muito absurdo, absurdo mesmo. Eu acho que em sempre é relação... flamenguista, pô. Acho que não precisa É. nem colocar isso Não, no sim, alto, tá sim. ligado? O meu Mas nome, eu quis meu nome dizer é que Arthur, para meu flamenguista, eu pai acho que é ainda é um flamenguista. nível maior. Com certeza um nível de idolatria muito maior. Já voltou. E aí. E, pô, eu acho que essa discussão Zico e Neymar, quem é maior, acho uma parada muito difícil de se mexer nessa parada aí. Porque, pô, o Zico, vamos pegar em números como você falou assim, é um absurdo. O cara meio campo tem 48 gols e 71 jogos pela seleção. Claro, não ganhou a Copa com talvez a melhor seleção, pelo que dizem, e a gente vê aí, que já teve na história das seleções brasileiras. O Neymar também não conquistou a Copa. Então acho que para a seleção brasileira, podemos dizer que por esse número do Neymar, eu acho que ele pode estar um pouco acima do Zico por ele ter Tipo, passado o seis- Pelé, sabe? 6,5. Tipo isso, É. 6,7. E eu acho que, tipo assim, se alguém falar assim, ah não, acho o Zico acima, alguém acha o Neymar. Eu acho que não tem o que, ah, nossa, absurdo. Eu acho que não tem nenhum absurdo. Perfeito. E tu, Vini, o que tu acha? Neymar maior que o Zico na seleção, sem dúvida. Então, mas eu acho que pra mim... Porque, Pode falar. pelo que o Neymar conquistou, o Neymar não conquistou a Copa do Mundo, mas conquistou a Copa América, conquistou a Copa das Não, Confederações. Copa América não, pô. Ah, não, Copa América, a seleção brasileira conquistou, tem o Neymar, né? Tava machucado. 2019. Não, Neymar só tem Olimpíadas, pô. Copa das Neymar tem Confederações. só Olimpíadas que ninguém conseguiu conquistar. Ninguém Cavou conseguiu. na final, Ninguém e conseguiu. ele cavou na final. E ele conquistou e abriu a porteira para depois conquistarem de novo as Olimpíadas, né, e tal. Acabou com essa maldição da seleção. Teve Olimpíadas com Romário, teve Olimpíadas com diversos jogadores das gerações antigas e não conseguiu conquistar. O Neymar foi o primeiro sendo decisivo de fazer o gol da final e bater o pênalti que sacramentou, né? E também a Copa das Confederações de 2013, no qual não era qualquer adversário, era atual campeão do mundo, um jeito inovador de jogar, o tic-tac era pouco conhecido ainda, 2010 pouco conhecido assim, né, pela gente, tá, o Brasil, lá na Europa já era um pouco mais falado e tal, na Europa já era um pouco mais conhecido e tal, mas a gente aqui não conhecia tanto e tal. A gente começou a ter esses títulos mais perto da gente em 2009, ali, 2008, Guardiola no Barcelona, e em 2010 foi o ápice, né? Porque a Espanha conseguiu conquistar a Copa dessa maneira. A gente pega a Espanha atual campeã da Copa do Mundo e mete 3-0. Mete 3-0 simplesmente, sem massagem na Espanha, com o Davi Luiz tirando destaques ofensivos, com o Fred fazendo o gol deitado, destaques defensivos com o Davi Luiz tirando bola em cima da linha e tal. E a gente foi totalmente iludido para a Copa do Mundo com a Alemanha. Cara, ô Arthur, dá o seu palpite, eu queria falar sobre um nome que tá nessa lista depois de você. Então, cara, eu acho
é que o Neymar ele tem uma coisa a favor dele nessa discussão contra o Zico que pesa muito, que é em relação à geração, cara. Porque se a gente pegar todos os nomes dessa lista, pô, a geração que o Pelé teve, vamos pegar ali, vai, 62, que era a Copa do Pelé, que ele realmente estava ali, a Copa dele, vai. O Pelé teve o Garrincha, que destruiu na Copa. O Pelé tinha, na Copa de 70, tinha Jairzinho, tinha Carlos Alberto Torres, tinha todo mundo na Copa de 70 que dizem as línguas que tinha 5 camisa 10, pô. A gente tem o Ronaldo, que a geração dele chegou em 3 finais de Copa do Mundo seguida. O Romário, que a geração dele, em 94, não ganhou tão bonito assim, mas ganhou. Nome por nome. Pra mim tá rolando, cara. A gente tem o Romário, que por mais que não tenha encantado tanto, se a gente pegar nome por nome, era uma seleção muito boa, pô. A gente tem nomes como Bebeto, Aldair, o próprio Raí, que apesar de ter perdido a titularidade na Copa, pô, foi um jogadoraço. E aí a gente tem Zico e Neymar, pô. O Zico, ele tem, contra ele, entre aspas, simplesmente a melhor seleção brasileira de todos os tempos, segundo alguns, né? Aquela seleção de 82, Tele Santana, Sócrates e Falcão e todo mundo jogando muito e tudo mais, que caiu para a Itália. 86 já não era a mesma coisa, Zico chegou machucado, inclusive na Copa, perde o pênalti lá, depois faz na prorrogação, mas já era tarde demais. Enquanto o Neymar nunca chegou 100% de fato numa Copa, a Copa de 2014 dele é muito boa, tá? Até a lesão. A Copa de 2014 do Neymar é muito boa, até a lesão, o Brasil toma o 7-1. Depois ele chega em 2018 meio baqueado, a gente não sabe muito bem até que ponto o Neymar pode ser determinante. Fez uma Copa ok, fez uma Copa ok assim, nada demais. E tem 2022 que, de novo, não chega a 100%. É aquilo, o Neymar nunca chegou a 100% numa Copa, quando chegou machucado, quase perdeu o movimento das pernas, falava-se muito que o Neymar quase ia ficar sem andar. E teve uma geração que, desculpa, dentre todos esses da lista é a mais fraca. Mais fraca é disparado, porque todos esses caras aí tiveram pelo menos uma estrela para dividir o protagonismo. Pelé teve Garrincha, Ronaldo teve Rivaldo, Romário teve Bebeto, Zico teve Sócrates, sei lá, Falcão, Cerezo, quem vocês quiserem. Neymar não teve ninguém. O Zico teve muita gente, tá maluco. Muita gente, pô, muita gente. Pô, a seleção de 86 é a melhor seleção. Assim, meu avô viu todas as Copas do Mundo, né? Meu avô do Brasil ser campeão de todas as Copas. Meu avô tem 88 anos. Ele fala que uma das seleções brasileiras que ele viu que mais encantava era a seleção de 80. Era Elzo, era alemão, era Sócrates, era Mitre, tá ligado? Era uma seleção, era o Júnior do Flamengo, entendeu? Então, tipo, era uma seleção que era muito completa, em todos os aspectos e muito completa também ofensivamente. Então a gente acreditava que a seleção de 86 ia amassar e ganhar a Copa do Mundo, que não acabou acontecendo, e o Zico acabou ficando marcado por conta do pênalti perdido e tal. Isso é lembrado até hoje. Então, tipo, pelo fato de não ter vencido nada, né, e tal, na seleção brasileira, eu acho que pesa um pouco em relação a isso, entendeu? Por mais que, quando a gente olha os números dele, por mais que ele tenha sido meio campo, ele consegue estar no top 5 de artilheiros da seleção brasileira, sabe? Cara, eu queria falar um nome. Eu quero saber qual o nome que tu vai falar. Eu queria falar do baixinho, do Romário. Você pega os números dele na seleção, quantos gols ele tem na carreira, quantos gols ele fazia nos times. Ele foi muito minado na seleção brasileira, ele ficou de fora da Copa de 98, ficou de fora da Copa de 2002. Eu acho que se ele tem pelo menos o número de jogos ali do Pelé, se ele tem uns 90 jogos, 100 jogos, eu acho que ele ia estar muito longe dessa artilharia, irmão. Eu acho que ele ia estar muito longe mesmo. Pelo menos uns 90 gols ele ia ter. Porque esse maluco fazia muito gol. Ele era absurdo, absurdo mesmo fazendo gols. Pelos números de jogos que ele tem, eu acho poucos gols até pela carreira dele. Mas se ele tem mais jogos, eu acho que, ia ser bizarro. Acho que ia demorar um pouco pra chegar. Vou te falar mais. Acho que vale a pena também incluir o Lucas Figueiredo no debate, já que os comentários aqui... Os comentários. Traga os comentários. São bons, mano. Ó, ele falando, o Ney foi mercenário, mas eu não consigo odiar ele por muito tempo, ele é um gênio da bola. A Copa que o Zico fez em 82 foi melhor do que qualquer Copa que o Neymar fez. A Copa de 82 foi muito também. Boa. Contudo, tem que se ressaltar que o Neymar nunca jogou uma Copa 100% e teve a direção mais fraca de todos da lista. E eu concordo com ele, porque 94, por mais que tenha sido uma seleção que não era boa, tipo assim, era resultadista, não apresentava um futebol vistoso, um futebol bom de ser,
mas é numa seleção com jogadores experientes e com um ataque nada mais nada menos que Romário e Bebeto. E ele fala, acho que o Ney pode ficar na frente desse debate pela longevidade. Ele foi líder e referência técnica da seleção por mais de uma década e isso pesa no debate. O Romário desses aí pegou a segunda pior geração. Foi o que mais teve que carregar para ganhar uma Copa, né? E também destaque pro Branco, aquele gol da Holanda que ele fez absurdo, que teve a seleção viva na... Teu microfone tá aberto na live? Abre o microfone, senão a gente vai ficar assim com cara de retardado esperando terminar de falar. Fiz aqui uns cálculos. O LF falou Faz. que se o Romário tivesse 100 jogos, ia ter uma média de gols. Ia ter gols muito maiores. Se você pegar essa média do Romário, mas trabalhar com 100 jogos e essa mesma média, ele teria 79 gols. Quantidade exata de gols do Neymar. Se você pegar, sei lá, Interessante. 130 jogos pro Romário, com a mesma média, ele teria 102 gols. Então assim, 102 jogos, hoje o Neymar vai conseguir isso fácil. E talvez ele chegue até tranquilamente até 150 jogos. Mas... e tipo, o Romário, ele não participou da Copa das eliminatórias de 94. Ele não participou, chegou só no final para vestir a camisa, decidir e conseguir classificar a seleção, acho que na última rodada, se eu não me engano. Contra o Uruguai. Então, tipo, ele ficou de fora de muitos jogos, não só nas Copas do 98 e 2002, que ele acabou sendo cortado, não foi chamado e tal. Foi de fora de Copas Américas. E na minha opinião, cara, 2002, ele tinha que fazer parte e tal. Tem um jogador que é o odiado, né, do LF e tal, que ele já o criticou, eu não vou mencionar aqui quem foi, mas que foi pra Copa de 2002 e eu acho que o Romário sobrava, de verdade, sobrava em ser pelo menos o reserva nessa Copa do Mundo de 2002 e 98, com certeza ele era titular, tá ligado? Mas é um jogador egocêntrico, ele é um jogador que não é de grupo. Mas, pô, de verdade, cara, não é de grupo, é egocêntrico, é bad boy. Irmão, dane-se. Ele veste a camisa, não sente o peso das vestes da seleção, a blusa verde e amarela, e faz o que sempre fez, que é meter gol e comemorar, tá ligado? E na noite, sempre foi o cara que, tipo assim, fala, mas sempre sustentou o que falou, tá ligado? O Romário nunca peidou pra ninguém e ele sempre sustentou o que ele falou, né? À toa que é um jogador que tem 1000 gols, pô, não tem jeito. Cara, olha só, deixa eu trazer os números aqui. O Lucas Figueiredo colocou aqui, né? A Copa do Zico 82 foi melhor que qualquer Copa que o Neymar já fez. Eu tô com os números, tá? Brasil, na Copa de 82, jogou até as quartas de final, porque aí acabou caindo pra Itália. O Zico teve 5 jogos, 4 gols e 4 assistências, tá? Participou de 8 gols em 5 jogos. E era diferente a Copa, tá? Não era o formato igual é agora. Quartas de final era tipo um triangular, um bagulho de maluco. E aí, ó, a Copa do Neymar, a melhor Copa dele foi a de 2014, onde ele também teve 5 jogos, também teve 4 gols, mas teve só uma assistência. O Neymar participou de 5 gols em 5 jogos, o Zico participou de 8 gols em 5 jogos, sendo meia, tá? Porque, enfim, tem que falar isso aqui também. E eu acho que nessa discussão entre Romário e Neymar e tudo mais, cara, eu acho que isso só mostra como que a quantidade de jogos aumentou, né? Porque isso também é uma coisa que a gente tem que falar. Porque, por exemplo, se a gente pega o Pelé... eu tô indo muito atrás, beleza. Mas se a gente pega o Pelé participou de 3 Copas do Mundo, tá? Tudo bem que em 62 ele se machucou e tudo bem. Mas, cara, o Pelé participou de 3 Copas e tem 91 jogos. O Neymar participou de 3, também se machucou em uma, nunca chegou longe, assim, em nenhuma outra, e tem 125, pô. Tem muitos jogos a mais. A gente vê o Romário, que apesar de todos os pesares, jogou 70, cara. O Zico jogou 2 Copas do Mundo, jogou 71. Hoje o Neymar tem 125, que ainda pode jogar mais uma Copa. Esse número vai aumentar muito mais. Eliminatórias gigantes. É isso que eu ia falar, mal. Vai jogar uma Copa maior, com mais times agora, mais seleções. Cara, eu acho que a quantidade de jogos influencia muito isso também. Não tem jeito.